Olá, eu sou o professor Paulino de Matemática e nós estamos aqui na parte de revisando sobre radicais, parte 3, que é a nossa última aula sobre radicais. Lá na parte 1 nós vimos a aula de adição e subtração de radicais. Na parte 2 a gente revisou sobre multiplicação e divisão. E aqui na parte 3 desta revisão sobre radicais, nós vamos estar revisando um pouquinho sobre a racionalização de denominadores. Lembrando, né, que nós também tivemos uma aula teórica, claro, sobre esse conteúdo de racionalização de denominadores. Inclusive foram 3 aulas, eu dividi essas aulas em 3 situações, tá bom? Elas estão contidas aqui, à medida que elas forem aparecendo, a gente vai comentando. Gente, o que é racionalizar denominadores? É você fazer com que situações como esta aqui, ó, raiz de 2 é um número irracional e ele está no denominador, então é muito complicado esse tipo de resultado aqui. Você tem um raiz de 3 dividido pelo raiz de 2. Como raiz de 2 é um número irracional, né? É aquele número que tem infinitas casas decimais, só que ele não tem um padrão de repetição de números, não são que nem as dízimas periódicas. Então, ó, você vai fazer desaparecer esse radical para que lá no final do resultado você possa ter um número racional, tá bom? Então aqui no caso nós chamamos esse 2, raiz de 2, de fator racionalizante. Bom, o que vai acontecer aqui? Professor, vai acontecer o seguinte, vai ficar raiz de 3 vezes o fator racionalizante, gente, é o raiz de 2, então ele vai ser multiplicado na parte de cima, né? Ele vai ser multiplicado na parte de cima, aquele que é o fator racionalizador. E ele também vai ser multiplicado na parte de baixo do denominador. Ou seja, vai ficar raiz de 2 vezes ele novamente, porque ele é o fator racionalizante. Tá bom? Tá certo? Então, ó, o que você vai fazer agora? Você vai fazer os produtos normais. Raiz de 3 vezes raiz de 2, isso aqui equivale a raiz de 6. E raiz de 2 vezes raiz de 2, gente, isso aqui equivale a raiz de 4. Só que a raiz de 4 é 2, tá bom? Deixa eu fazer o passo a passo. Isso equivale a raiz de 4. Resumindo, raiz de 6 sobre 2. Então, gente, ó, nós tínhamos raiz de 2 no início e terminamos com 2, que é um número que racional. Então você racionalizou, você fez desaparecer, ó, esse radical que estava no denominador, tá certo? Como que você fez isso? Você pegou o fator racionalizante, que é o raiz de 2, multiplicou ele no numerador e no denominador e seguiu com as demais continhas aqui, tá certo? Vamos continuar. Letra B. Bom, observe que a letra A, gente, era no primeiro caso que a gente estudou, né? O denominador, ele é um radical de índice 2. Tá aqui, gente, ó. Um radical de índice 2. Tá aqui, ó. Um radical de índice 2. Muito diferente da letra B. E na letra B, o denominador é um radical que tem índice diferente de 2. No caso aqui, ó, tem índice 3. Mas a gente também racionaliza, tá bom? Não tem nenhum problema. A situação aqui é você descobrir quem é o fator racionalizante. Então vamos lá, repete 3 vezes. Professor, agora como que eu vou saber aqui quem é o fator racionalizante? Você vai fazer o seguinte. Para você descobrir quem é o fator racionalizante, você vai observar o seguinte aqui, ó. O índice aqui é 3, o expoente aqui, ó, é 1, tá certo? O expoente é 1. Então vai ficar um radical de índice 3, certo? Vai ficar aqui dentro 5. O detalhe aqui é 1 e aqui é 3. Então você vai fazer sempre a diferença. 3 menos 1, 2. Então você descobriu o fator racionalizante. É raiz cúbica de 5 elevado a 2. Tá certo? Ele vai ser multiplicado tanto no numerador, como também vai ser multiplicado onde? Raiz cúbica de 5 elevado a 2, no denominador. O detalhe é que ainda falta tu colocar aqui, ó,
ele novamente aqui, ó, raiz cúbica de 5, multiplicando o fator racionalizante. Raiz cúbica de 5. Bom, aqui vamos fazer a multiplicação normal mesmo. 3 vezes, olha para o numerador, 3 vezes a raiz cúbica de 5 elevado a 2 é 3 vezes a raiz cúbica de 5 elevado a 2. Quem quiser botar 25 pode, não tem problema não. E aqui embaixo, pessoal, é o seguinte. Você tem raiz cúbica de 5 vezes raiz cúbica de 5 elevado a 2. Isso aqui parece uma novelinha. Todos são iguais. O radical tem índice 3. Observe, gente, que aqui ó, você vai multiplicar a raiz de 5 vezes... Você vai multiplicar 5 vezes 5 elevado a 2. Isso aqui, gente, é multiplicação de potência de mesma base. 5 vezes 5 elevado a 2 equivale a 5 elevado a quanto? 3. Então, você vai, ó, repete aqui o numerador. 3 vezes a raiz cúbica de 5 elevado a 2. E aqui no denominador, você observa que o índice que está dentro do radical, o expoente que está aqui no radicando, ele é igual ao índice do radical. Então, cancela. E aqui embaixo, ó, ficou 5. Tá certo? É uma das propriedades dos radicais que a gente estudou bem antes mesmo. Tá certo? Vamos aqui para a letra C. Letra C, gente, ela é mesmo padrão da A. Né? O radical ele tem um índice, tem índice 2. Né? Raiz é 5 dividido por 8 vezes a raiz quadrada de 3. Então, ó, o fator racionalizante, gente, é o raiz de 2. Perdão, é o raiz de 3. Ele é o fator racionalizante. Vai ser multiplicado no numerador e vai ser multiplicado também no denominador. Ou seja, então aqui vai ficar raiz de 3. E embaixo também vai ficar o quê? Raiz de 3. O detalhe é que aqui tem 8, viu? Tá certo? Então, 8 raiz... Então, aqui, ó. 5 raiz de 3, que é o fator racionalizante, vezes 8 raiz de 3. Então vai ficar 8 raiz de 3. Eu vou só apagar aqui para ficar tudo mais interessante. Então, ó, ficar 8 raiz de 3, que é do jeitinho que estava no denominador, vezes, agora sim, o fator racionalizante, gente, é raiz de 3. Vamos só voltar aqui para a gente explicar direitinho. 5 dividido para 8 raiz de 3 equivale a 5 raiz de 3. Ó, o fator racionalizante é o raiz de 3, então ele vai ser multiplicado no numerador e também no denominador, tá certo? No denominador vai ficar 8 raiz de 3, tá aqui, ó, vezes o fator racionalizante que também é a raiz de 3. Continuando aqui, gente, ó, deixa eu colocar aqui novamente a cor vermelha para a gente, né, continuar aqui. Então, como é que vai ficar? 5 raiz de 3, que é o resultado, né, de 5 vezes raiz de 3. Denominador, você tem 8 raiz de 3 vezes raiz de 3. Então, você ficou 8 vezes. Quando você multiplicar esses dois radicais aqui, raiz de 3 vezes raiz de 3, isso aqui vai ser raiz de 9. Só que a raiz de 9 é 3, tá bom, gente? Então, isso aqui vai ser 5, que multiplica raiz de 3 sobre 24, tá certo? 8 vezes 3, 24. Tá bom? Esse caso aqui é o mesmo caso da letra A. O denominador é um radical de índice 2. A raiz de 3 tem índice 2. E para finalizar aqui, gente, essa parte aqui de racionalização de denominadores, a letra D é um daqueles casos que nós trabalhamos nas nossas aulas. É o terceiro caso. O denominador, pessoal, ele é uma soma ou subtração de radicais, onde pelo menos um deles é uma raiz quadrada não exata. O 5 não é raiz, mas a raiz de 7 é uma raiz, tá bom? E é uma subtração. Então, ó, como é que nós vamos fazer? Esse aqui é o caso, né, onde as pessoas mais podem errar, porque dá um pouco mais de trabalho. Porém, gente, não é tanto trabalho assim não.
o negócio é descobrir quem é o fator racionalizante, tá certo? Eu vou logo adiantar. O fator racionalizante aqui, gente, é o denominador, ele sobra aqui para o numerador de sinal trocado. Aqui é 5 menos raiz de 7, então vai ser 5 mais raiz de 7. Então, ó, 3 vezes o fator racionalizante vai ser 5 mais raiz de 7. Vou colocar entre parênteses, tá bom? Esse aqui é o fator racionalizante. E no denominador, gente, vai ficar quem? Vai ficar o 5 menos raiz de 7, que já estava aqui, ó. 5 menos raiz de 7 vezes o fator racionalizante, que no caso, quem é? Que a gente acabou de descobrir. É 5 mais raiz de 7. 5 mais raiz de 7. É o mesmo que foi lá para cima. Bom, eu vou colocar os parênteses aqui para ficar mais bem compreendido. Abre, fecha parênteses, abre, fecha parênteses. Então vamos fazer as contas agora. Eu vou deixar aqui do jeitinho que está, para não dar muito trabalho. 3 que multiplica, aí é 5 mais raiz de 7. E no denominador, pessoal, vamos lembrar aqueles produtos notáveis. Isso aqui é um produto. Tu tem 5 menos raiz de 7 vezes 5 mais raiz de 7. Isso aqui equivale ao produto da soma pela diferença de dois termos. Sempre vai ser o primeiro termo ao quadrado. O primeiro termo ao quadrado. Quem é o primeiro termo? É 5. Então, é 5 ao quadrado menos o segundo termo ao quadrado. Quem é o segundo termo? É raiz de 7. Então, também eleva a 2. Tá bom? E para finalizar, eu vou repetir 3, que multiplica 5 mais raiz de 7. Tá certo? Sobre 5 ao quadrado. 25 menos raiz de 7 ao quadrado dá a raiz de 49, só que a raiz de 49 é 7. E finalmente, eu vou repetir 3, que multiplica 5 mais raiz de 7, e faço 25 menos 7, tá bom, pessoal? Que vai ser 18. Você ainda pode simplificar, se você quiser, tá bom? Você ainda pode simplificar o 3 e o 18. Tudo, vou colocar o resultado aqui em cima. Tudo por 3. 3 dividido para 3 é 1 e 18 dividido para 3 é 6. Professor, como é que vai ficar esse resultado? Vai ficar 5 mais raiz de 7 sobre 6. Professor, por que que ficou isso aqui? Por que que ficou 5 mais raiz de 7 sobre 6? Esse 3, ele foi simplificado por ele mesmo, que deu 1. E o 6, o 18 foi simplificado por 3, que deu 6. Então, ó, finalizamos, tá bom? Espero que vocês tenham compreendido, né? Essa parte aqui de racionalização de denominadores. E deixe seus comentários, né? Quando vocês estiverem observando os vídeos, façam as perguntas ou entre em contato com o professor pelas plataformas que você já sabe quais são, tá bom? Grande abraço a todos.